Este é mais um episódio do Plano A, podcast de tecnologia, sustentabilidade e inovação do SOIA. A nossa convidada, Paula Teles, é engenheira civil de formação, urbanista de vocação, fundadora da empresa MPT e do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Neste episódio, falamos sobre os desafios e as oportunidades de desenhar cidades mais humanas, com foco na inclusão, na acessibilidade e no bem-estar de todos. É um prazer tê-la aqui. Começava com uma pergunta que julgo que vai lançar a nossa conversa. O que é que a faz olhar para a cidade não apenas como engenheira, mas como alguém que está profundamente comprometida com a experiência humana da vivência desse espaço que é a cidade? Grande pergunta, Cláudia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui consigo. Pois, eu não sei muito bem onde é que está esta origem deste gosto, desta paixão que eu tenho pelas cidades. E nem sei muito bem se o meu trabalho é mais de engenharia, de arquitetura, dessa tal especialidade que vamos dizendo que é o ser urbanista, que ainda não se estuda muito em Portugal, mas às vezes com o tempo da profissão nós já podemos dizer que somos urbanistas, porque trabalhamos aquilo que é o espaço público, o espaço urbano e as suas funções, a vida na cidade, no fundo. Eu não sei muito bem onde é que fui buscar isto, mas eu sempre gostei de desenhar e sempre gostei de organizar o espaço. É algo importante. Por exemplo, eu sou da aldeia, a minha avó tinha uma eira muito grande, que era onde secava o milho e fazia esses trabalhos, e eu andava com giz a dividir o espaço. Aqui é a praça, aqui é a escola, e passava o dia todo a desenhar, imagina. E quando dava conta, já estava a minha mãe a chamar, porque o dia estava a terminar, e eu ainda não tinha brincado, então ficava muito revoltada que não tinha brincado. Que na realidade eu estive a brincar sempre. Mas eu tenho ainda só tinha o cenário para brincar. E queria agora colocar lá os meus primos com as bonecas e com os carrinhos e tudo, porque eu desenhava as ruas e tudo naquela eira muito grande, desenhada a giz, portanto. E é verdade, e então eu passei a vida a pensar que nunca brincava, que nunca tive tempo para brincar, porque realmente não era de pegar na boneca e dar-lhe comidinha e tratar da boneca, nunca fui. Eu era mais do espaço e de organizar e mandava nos primos e nos irmãos. Portanto, agora, de onde é que vem este gosto daquilo que é o espaço público? E eu sou filha de um presidente de junta, e portanto eu vivi com um pai presidente de junta, de uma aldeia que nada tinha, em que não havia biblioteca, em que esperávamos ansiosamente que viesse o carro da Gulbenkian durante a semana para trocarmos os 3 livros que podíamos ficar semanalmente, em que tínhamos que ir para a banda filarmónica para conviver, porque nem conseguíamos namorar, nem conversar com os rapazes, porque não havia nada para fazer. Não havia espaço social. Não havia espaço social. Era o sítio de ensaio da banda filarmónica ou do rancho folclórico, ir à missa e fazer trabalhos ligados à igreja, neste caso, e então tocar piano, tocar órgão. Portanto, a música sempre fez parte do meu crescimento, mas também a música e fazer coisas, não é? E fazer atividades de teatro, de cânticos, fazer letra, mesmo letra e música tenho várias. Estudei muito, de facto, a parte da pauta, e a importância da música faz-nos ver que é importante as notas musicais, mas são essenciais os espaços. E isso é muito importante na minha vida, que depois vou para a escola, não é? E sempre fui gostando da matemática, dos números e do desenho. E como é que se faz o desenho e os números e a matemática num contexto em que é preciso perceber que o espaço é essencialmente social e que nem tudo é números, mas que também precisamos de espaços, e que o social e o público é talvez o mais importante que temos na vida, que é termos um espaço que é de todos, de todas as liberdades, em que nascemos numa casa, por exemplo eu, em que o meu pai e a minha mãe contavam-me do problema da ditadura e de terem que fugir, na altura daquela questão toda de 25 de Abril, família inclusivamente que tiveram que fugir por causa de pensarem diferente, e portanto, e de repente o meu pai faz ruas, faz praças, coloca água nas casas, faz caminhos, planta árvores, porque ele sempre queria plantar árvores, e mesmo sendo numa terra da aldeia, e fazia tudo isto sem ganhar
um escudo, na altura eram escudos, ninguém lhe pagava, ele não tinha ordenado nenhum, era nos buracos do trabalho dele, e à noite que ele ia para a junta de freguesia trabalhar, e portanto é por uma causa, era para ajudar as pessoas. Ele no fundo, ele via-se como um chefe da freguesia da aldeia, e eu também já tinha sido motivada para ser chefe de turma na escola, portanto eu via que nós éramos um bocadinho emparelhados, e foi um crescimento sempre a tentar fazer coisas pelos outros, a falar com ele, o meu pai e eu falávamos muito um com o outro, e falávamos de onde é que, agora se calhar era melhor aqui uma avenida acolá, uma casa acolá, a junta de freguesia devia ter um edifício novo, ou seja, eu cresço neste ambiente. Claro que gostando de matemática e desenho era muito fácil ir para a engenharia ou para a arquitetura, mais para a engenharia ainda, que foi aquilo que eu segui, mas sempre com um olho na arquitetura e no desenho, e eu acabo por ter um percurso também depois dentro da engenharia, sempre muito focado nesta tal organização de uma escala grande, a escala do ordenamento do território, a escala do PDM e não propriamente do edifício. Nunca me interessou o edifício em si, interessa-me onde é que o edifício vai ser colocado, que edifícios é que estão à volta uns dos outros, que mais-valias pode constituir ter um conjunto enorme de edifícios com usos diferentes. E, portanto, é aí que se chega ao espaço público, não é? Deixe-me interrompê-la, porque acho que toda a gente ficou curiosa para saber qual é a aldeia. Pois, é a capital do mundo. Eu aconselho todos as pessoas que nos estão a ouvir, que vão ao Google e escrevam capital do mundo. E não vão encontrar Nova Iorque. Nova Iorque vai aparecer, mas vai aparecer logo uma terrinha com uma placa que diz Alvarenga, pertence à Arouca pertence à área metropolitana do Porto, e hoje onde temos os passadiços do Paiva e onde temos o maior ponto de suspensa pedonal do mundo. E, portanto, Alvarenga é uma aldeia que tem poucos habitantes, que fica, portanto, perto da cidade do Porto, mas com dificuldades de acessibilidade. E pronto, e foi onde eu nasci, onde passei 18 anos, não é? Indo estudar para a Arouca, que era a vila, e regressando todos os dias, ao fim, depois de fazer 40 km, regressar a casa, não é? Portanto, tínhamos essa dificuldade. Essa dificuldade também de vivência, de nascer numa terra que é uma aldeia. No fundo, contraria tudo aquilo que nós vamos trabalhando na nossa profissão, que é tudo nas cidades, e percebermos que hoje, ainda por cima com as tecnologias cada vez maiores e mais acentuadas, já há pessoas a irem para lá viver e a poderem exercer o trabalho de arquitetura, de comunicação, de marketing, de áreas de engenharia, porque pode-se fazer muita coisa à distância, e, portanto, é um espaço de solidariedades, não é? De solidariedades, e, no fundo, é isso que é importante naquilo que desenhamos nas cidades, não é? Sim, porque parte dessas redes de solidariedade também são motivadas e fomentadas pelo próprio desenho das cidades, é fundamental, a cidade faz tudo, não é? Sabe, Cláudia, a cidade faz tudo, a cidade desenha a sociedade. Se nós desenharmos uma cidade bonita, nós vamos ter pessoas mais bonitas. Se nós desenharmos uma cidade insegura, nós vamos ter mais pessoas inseguras e vamos ter uma cidade a provocar mais problemas, mais situações de perigo, de violência, de roubo. É mesmo isso. Uma das coisas que me agrada mais é pegar num território que é feio, que está deprimido, e transformá-lo. Nunca fiz, mas não tenho nenhuma vontade de fazer uma cidade nova num sítio altamente plano, tipo, tem aqui uma área no Alentejo, não sei quantos hectares, Paula, faça aí uma vila. Não me apetece, não tenho muito gosto nisso. Não quero dizer que não tenha curiosidade de estudar esses modelos de cidades que crescem permanentemente no mundo, como no Dubai, etc., e na Arábia, no meio do deserto, e perceber como é que elas vão ser sustentáveis e como é que é possível criar cidades do nada e que vão ser cidades enormes no futuro e nas próximas décadas. Mas tenho receio. Sim, porque a cidade precisa dos laços e da história, da memória. O que é que nos diferencia, nós europeus, de todos os outros continentes? É essencialmente a história que nós temos. Todos os países europeus têm muita história. A América também tem sítios com história, mas a Ásia também alguns, mas a parte do Médio Oriente não. É muito no meio do nada que estão a aparecer cidades, não é? Por exemplo, Brasília não tinha história nenhuma. Brasília foi desenhada num sítio geograficamente interessante num contexto de área muito grande do Brasil, em que era mais ou menos o centro. Não tinha história. E tem muitos problemas decorrentes, precisamente... Não é? Nomeadamente da falta de escala humana. Tem belos edifícios de arquitetura, é património da humanidade. Aconselho quem puder ir conhecer Brasília para ver a monumentalidade, o traço da arquitetura de Brasília é singular, mas é uma escala brutal que eu não gostaria de viver, porque tudo é feito em carro. E, portanto, quando é tudo feito em carro, como há tempos eu dizia, alguém que pensa que é possível
que não é possível livrar-nos dos carros, o carro não convive. Os condutores, os automóveis não estão a conviver uns com os outros, não faz coesão territorial e social. O carro não entra dentro da loja a fazer compras, não fala com o senhor da loja. Eu gosto de ir ao comércio tradicional, vivi muitos anos no Porto, próximo do Carvalhido, e os meus filhos eram conhecidos das lojas todas. Era o senhor da fruta, o senhor que até tirava as fotografias para os passos. Imagina, já conheciam os meninos, como eles diziam. Já iam sozinhos. Isso é uma riqueza que não há dinheiro que pague. Porque nós, quando temos uma relação de proximidade com a cidade, com a senhora da mercearia, com o senhor do café, já viu a beleza que é nós entrarmos num café e não dizermos nada e o senhor traz-me a meia de leite e o pão com queijo de manhã? Eu acho uma coisa fascinante. Se nós desenharmos uma cidade que tem uma fachada ativa, que tem fachadas ativas, o que é que isso quer dizer? Que as frentes dos edifícios têm lojas para ter cafés, planadas, bares, lavandarias, etc. Nós vamos ter uma cidade com vida, porque as pessoas vão ter que se relacionar, porque vão ter que cruzar umas com as outras. Se desenharmos as cidades e quarteirões em que os edifícios são voltados para dentro, em que os edifícios são muros, em que não há conectividade com o passeio nem com a rua, aliás, nem precisa quase de passeio, que a pessoa sai da garagem de carro, entra no carro na rua ou vai para a rua e conecta. Portanto, é incomparável a importância do desenho da cidade naquilo que é o quê? Que é a saúde mental também. E a saúde pública. E eu sou uma fã de estudar a relação do urbanismo com a saúde, é mesmo aquilo que eu gosto. O que eu quero é que a minha profissão leve a pessoas mais saudáveis, com mais qualidade de vida. Por isso é que eu não sei dizer muito bem o que é que faço, nem o que é que sou. Eu diria que sou uma médica das cidades. Um urbanista é um médico das cidades. Eu curo as cidades, eu tento curar cidades, eu vejo onde é que estão os problemas, as fraturas, os sítios escuros, sem luz, sem vida, sem árvores, onde sítios que hoje são muito quentes no verão e que é completamente impossível de andar a pé, numa altura em que eu tento narrar e apelar ao bom senso para tentarmos não andar de carro 500 metros, para não andar de carro se tivermos condições de mobilidade, claro, físicas, não é? Para não andarmos de carro 1 quilómetro ou 2, porque podemos fazer o nosso ginásio ao ar livre, caminhando para o trabalho ou indo às compras a pé. Como é que eu posso dizer isso se a cidade não tem fachadas ou ensombreamentos que me permitem mitigar a temperatura dos 30, 40 graus que começamos hoje a ter face às alterações climáticas em muitos centros de cidades portuguesas, por exemplo, para já não ir pelo mundo. Portanto, nós, quando desenhamos o chão, quando desenhamos as paragens de autocarro, temos que dar conforto às pessoas para elas poderem ter outro tipo de utilização do espaço público. Quando fazemos um jardim, nós devemos ter o som da água. O bater da água, a água a jorrar numa pedra, dá-nos calma. Sim, tem que também ter espaços em que nos ligamos à natureza. Temos que nos ligar à natureza, temos que ter os sons da natureza, temos que ouvir os pássaros. E é possível ter pássaros. Eu tenho pássaros na cidade do Porto, na minha rua. Eu ouço os pássaros. Se tivermos árvores, começamos a ter pássaros. E começa a haver um sistema e a cidade a funcionar como um ecossistema verde, não é? E natural. Então, nós temos que cruzar este trabalho todo diário de décadas, que foi pensar a cidade muito na ótica do automóvel e da construção em betão, para hoje, construções mais sustentáveis também, que pode ser betão, mas também com outros materiais, certamente, e mais sustentáveis no sentido de mitigar o calor e o frio das mudanças climáticas que estamos a ter, mas também, ao mesmo tempo, e gastando menos energia. Portanto, o desafio para os arquitetos é enorme, os desafios para os engenheiros é enorme, e que é cada vez mais, num planeta que está realmente em mudança, mas também naquilo que são as nossas deslocações. Nós que fomos criados, quem tem 40 mais ou menos, mas quem tem 50, 60 anos, fomos todos empurrados para o mundo do carro, o carro que nos leva para todo lado, que hoje permite ter nas cidades taxas de motorização elevadíssimas no nosso território, e que nós já percebemos que não conseguimos sobreviver com esta tendência. Nós sabemos que nos sítios de maior poluição nós temos pessoas mais doentes. Nos sítios que nós medimos, e no Porto, na VCI, na zona de Ramalde, por exemplo, naquele grande de Ramalde, nós temos níveis de poluição enormíssimos, e nos dias de maior poluição na atmosfera temos mais entradas de pessoas doentes no Hospital São João, com alergias, com dores de cabeça, com questões pulmonares, e que já sabemos hoje que não ficam por aí. O cancro também está muito ligado ao stress. Uma pessoa que está dentro de um carro 2 horas, não para, arranca, para, não pode estar que não seja em stress, que está sempre a chegar atrasada,
Portanto, há aqui muito, aos lugares, não é? Perder 2 horas de manhã e 2 horas à tarde é muito do nosso tempo. Mas a verdade é que ainda temos uma maioria de pessoas que não prescinde do automóvel. Pois, esse é o problema. E como é que podemos mudar esta mentalidade? Porque, sim, as pessoas apanham trânsito 2 horas e é difícil estacionar e pagam estacionamento. E nenhuma destas medidas é suficiente para desincentivar o uso. Olha, eu tenho dito, e recentemente, como trabalho várias escalas de planeamento, trabalho a escala da cidade de lata e da área metropolitana, mas depois também trabalho a escala da rua, com outro tipo de arquitetos, por exemplo, que desenham a rua. Eu tenho dito, e trabalho muito naquilo que é serviço público, porque são as autarquias e os governos, porque são os donos do chão, não é? E é o espaço em todos os edifícios que me move, não é o que está dentro dos edifícios. Eu quero trabalhar sempre parte pública. Eu costumo dizer que nós já só temos uma solução, é trabalhar a cidade como uma orquestra, voltando à música. Temos que ter um maestro, temos que ter queimante. Eu não quero saber se é mais direita ou de esquerda. O que eu tenho que saber neste momento é que temos que ter queimante, e queimante que tenha uma pauta. A pauta é a nossa estratégia. A pauta é a estratégia onde tem exatamente o que é que cada instrumento vai fazer. E nós não estamos com pautas. Nós estamos todos a tocar-nos para cada lado. E não estamos a ter um maestro à nossa frente que nos oriente, mesmo que um ou outro às vezes dê uma flauta diferente, que até pode fazer algo muito giro, mesmo estando fora da pauta, mas que torna a encaminhar e torna a seguir, e no contexto geral dá uma música, uma partitura que é uma música. Nós temos trabalhos que vêm do governo que são feitos para um lado, trabalhos de quadros comunitários que dizem que é para fazer ciclovias e faz ciclovias para um canto, que não ligam a coisa nenhuma. Depois vem outro pacote de um PRR para um BRT, que é um transporte público em canal próprio. Onde é que se pode meter isto rapidamente? Temos 2 anos para fazer, então vai-se colocar no sítio que menos seria apropriado, mas é o canal mais livre que estava eventualmente, e portanto que se faz menos obras para caber lá aquele veículo, e andamos sempre nisto. Andamos a fazer trabalhos permanentemente que não cosem uns com os outros, que não articulam, que não criam layers de trabalho e pontos de contacto que são os nós, e a mobilidade então é das coisas que mais se nota. O carro está 92% da vida útil parada numa garagem, ou está no estacionamento. É só cada um que está a ouvir, neste momento, esta conversa, pensar qual é o tempo que o carro está a andar e circular na cidade o dia de hoje, o seu carro, e vai ver que ele está a grande parte do tempo parado. Não seria mais barato, para além de comprar o carro, pagar seguros, os impostos dos automóveis, tudo aquilo, as manutenções, cada vez há tantos impostos, não seria... Sabe o que se cada um pegasse em 30 mil euros ou 40 mil euros e colocasse num milheiro e dissesse isto é só para eu me deslocar na cidade? E pá, tinha dinheiro para a vida toda. Entre Uber, táxi, transporte público, cada vez mais os transportes são tendencialmente mais gratuitos nas grandes cidades. Está a haver uma aposta muito grande. Agora, posso dizer assim, e o resto? Para nós, para a nossa idade, nós seríamos que iríamos sofrer mais nessa mudança se fosse radical de hoje para amanhã. Porquê? Porque nos habituamos a andar de carro, tornar-nos muito independentes e, efetivamente, ainda não temos hoje uma estrutura de transporte público efetiva, com frequência permanente, que nos possa servir, não é? Àquilo que são hoje os nossos desejos, que foram muito rapidamente acelerados em termos de gosto e de sonho. Qualquer um de nós, ao contrário da época dos nossos pais, que iam para o trabalho e as locações era casa, trabalho, casa, ou então os filhos, casa, escola, casa. Hoje, as nossas cidades são palcos de imensas deslocações, são de forma muito heterogénea, elas não são radiais, nem são concêntricas, elas são variadas. Nós provavelmente vamos ter que planear a nossa vida de outra maneira e nós não estamos habituados, mas isto quer dizer, com isto eu quero dizer que nós vamos ter que trabalhar nestes próximos anos em todas as frentes. Temos que trabalhar nas escolas para ensinar a nova mudança cultural, temos que trabalhar com os pais das crianças para lhes explicar que são eles os que estão a causar maior problema de saúde aos filhos. Os filhos não falam uns com os outros, são isolados, vão para a universidade, pouco conversam, não conectam, e portanto há uma sociedade que foi muito privatizada, que tornou as pessoas muito diferentes no sentido da falta de autonomia, da falta de capacidade de resistir ao problema, e quando sentem uma pressão, entram em depressão. É de nos pôr a pensar que a cidade fez alguma coisa que levou as pessoas a se isolarem.
e eu não queria fazer parte desse filme. E é nesse sentido que a Paula diz que é preciso ter coragem, não só coragem também da parte, julgo eu, dos autarcas para tomarem o papel do maestro da orquestra, dos pais, para também darem mais autonomia aos filhos. É nesse sentido que a Paula diz que é preciso ser mais coragem. O nosso encontro da semana passada, Redes Cidades Caminham, teve uma palavra que foi dita em todos 2 dias: coragem. Através do Alcaide de Pontevedra, que é o presidente da rede, conseguiram perceber que um médico vai para a política, é autarca, está lá há 30 anos, fez uma revolução na cidade, e hoje a cidade de Pontevedra quase que não tem carros. Tem carros, mas eles ficam nos parques de estacionamentos da periferia, e é uma cidade, como ele diz, não é 15 minutos, é 10 minutos, é uma cidade que em 10 minutos anda de uma ponta à outra, e as pessoas caminham. E sentem-se seguras, e caminham com chuva. É frio, mais frio que o Porto, e chove mais que o Porto. E, portanto, o que é que ele conseguiu perceber e mostrar? Que os índices de saúde melhoraram drasticamente desde que ele foi presidente de Câmara. Porque ele conseguiu baixar imensos quilos de medicamentos que dava sempre no centro de saúde, pondo as pessoas a caminhar e a fazer exercício na própria cidade, quase sem dando conta. E tirou os carros da rua. Hoje a própria cidade quase que não tem sinais de trânsito, mas que nos proíba de entrar. Mas, Cláudia, se nós entrarmos lá, entramos com o nosso carro, nós vemos só o nosso carro, sentimos tão aflitos, com pessoas no meio, o carro no meio das pessoas, e percebemos que aquele espaço não é nosso. Nenhum motorista se atreve, ou condutor, se atreve a buzinar ao cidadão que vai a caminhar à frente, porque percebe que aquele espaço não é dele. E, portanto, significa que foi um homem corajoso. Ele diz que sempre que vai a eleições, ele pensa que vai perder as eleições. Está à espera há muitos anos de perder, porque tem sempre muitos conflitos, porque as pessoas primeiro não entendem. A verdade, nunca ganha com a maioria, mas foi sempre ganhando. E foi sempre fazendo destas atitudes, portanto, retirando a pressão automóvel e construindo uma cidade. Os autarcas não estão a fazer o seu papel que devem fazer, na minha opinião, não estão ainda, estão a tentar fazer, mas ainda não estão a conseguir, porque eles sabem que vão a votos. E sabem que em vésperas de votos, de campanhas eleitorais, toda a gente quer ter 2 sentidos de trânsito na sua rua, quer ter uma paragem a 100 metros, mas não pode estar em frente ao portão dela, quer ter os caixotes de lixo todo e a ilha ecológica, porque já perceberam que é importante fazer a separação dos materiais para a reciclagem, mas também de preferência que seja na porta do vizinho, não na porta dela. Não aceitam retirar estacionamento na rua para aumentar os passeios. E chegam mesmo a dizer que não há pessoas com deficiência na rua, que não é preciso a rua ter um passeio com 1,20 m. Olha, imagina, a lei portuguesa diz que temos que ter corredores livres de obstáculos 1,20 m. 1,20 m mal dá para passar uma pessoa de guarda-chuva um pelo outro. Não dá, aliás. Há muito que eu digo que o mínimo obrigatório devia ser 1,5 m, que é para passar 2 pessoas de guarda-chuva um pelo outro, que é o caso quando estamos a chover. Quando vamos 2, um deles vai para a faixa de rodagem. Pois bem, nem sequer sabemos cuidar da nossa própria vida daqui a uns anos, que vamos ser idosos, vamos ter idade, vamos ter problemas de saúde, por muito que a medicina esteja avançada e por muito dinheiro que nós tenhamos, há de haver muita gente que há de chegar a um ponto que sabe que vai ter mesmo que andar com andarilho, que tem que ter uma prótese de uma perna, que não pode andar de tacão alto, que precisa de espaços na cidade para caminhar de forma mais lenta e com mais tranquilidade, e vai chegar à conclusão que fez um percurso de vida todo errado, mesmo quando foi profissional, porque nem sequer cuidou do seu futuro. Continuam a fazer casas que os quartos estão no primeiro andar, sem elevador, com degraus, continuam a fazer rampas inclinadíssimas que não servem para ninguém, a não ser para lançar foguetões, ou então para um carrinho de Coca-Colas, com homens de 30 anos todos musculados para levar os carrinhos, e continuam a não cuidar da cidade para todos, e a excluir pessoas que ficam carceradas dentro de casa, ou nos hospitais, ou casas de dia, de noite, não sei quê, e que têm que ter outros de assistentes, e nós a pagarmos segurança social porque andamos não sei quantos a cuidar de outros. Porque a cidade não é acessível. A cidade não é para todos. Porque a cidade está feita para as pessoas ditas normais, não é? De 35 anos, de 1,80 m e sem nenhum problema de saúde. E sem ninguém a cargo. E sem filhos para levar à escola. Claro. Nem... Portanto, nós temos que ser facilitadores. Eu acredito que a política mude no dia que mudar a sociedade. Os políticos são o resultado da sociedade, são os cidadãos que votam nos políticos. Mas às vezes a sociedade também muda por via da política. Sim, mas a sociedade precisa de cultura.
E a pergunta que eu faço é, até que ponto é que nós estamos a dar cultura aos nossos cidadãos para o problema que estamos a ter neste momento nas cidades, para o grande desafio que as cidades têm pela frente. Imagina o que é as pessoas hoje, que são os jovens de hoje e menos jovens, não saber de facto que há imensos problemas no planeta que estamos a atravessar, que temos temperaturas que são enormes, que temos desertos que estão a ampliar, que todos os anos há êxodos, que nós chamávamos de êxodos rurais, hoje há povos, há cidades que se mudam de lugar por causa dos problemas, das catástrofes ambientais. As pessoas não têm noção, pensam que há cidades no mundo a mudar de lugar, pessoas que ficam sem nada. Vão com a mochila às costas porque o sítio da casa deles desapareceu. Ou porque o mar entrou, ou porque houve incêndios que estourou tudo, ou porque houve ventos que destruiu tudo, ou terremotos. E, portanto, é preciso passar a mensagem de que temos novos desafios e as nossas profissões também têm que mudar. Eu não posso ficar calma que a engenharia continua, uma engenharia clássica, a continuar a fazer vias de comunicação e a apostar nas vias de comunicação e vias de comunicação, quando no nosso país não vamos fazer mais vias de comunicação. As estradas, acabou a época de estradas. Para que é que estão a ser engenheiros para fazer estradas? Nós temos que ter engenheiros para fazer ferrovia, temos que ter engenheiros para fazer ciclovias, para fazer jardins, para fazer praças, para fazer casas mais sustentáveis, que não tenham que ter tanto ar-condicionado, que não temos dinheiro para pagar a eletricidade. Eu diria que neste momento, se tivesse um envelope financeiro para aplicar, era na mudança cultural dos cidadãos. Os cidadãos precisam de serem pessoas mais preocupadas e exercerem o papel cívico. Não estou a ver muitos jovens a participarem em movimentos associativos, em movimentos que se preocupem com os outros. Não estou a ver, eu lamento, mas eu não estou a ver. Como é que é possível chegar aos jovens e chegar às pessoas, no sentido de fazer com que tenham mais consciência para essas boas práticas? É explicar de outra maneira. Quando nós conseguirmos explicar às nossas crianças a bela que é a cidade, e que a cidade, mais do que uma estrutura física, é uma estrutura social, elas são as primeiras. Porque eu, quando digo, não se pode estacionar em cima dos passeios, porque o passeio, depois eu mostro com vídeos que se tiver o carro em cima do passeio, depois não passa a menina que está deficiente. Eu tenho informações que as respostas do comportamento das crianças, depois de algumas formações que eu dou, não são formações, são momentos de inspiração que eu tento levar à escola, e porque tento sempre estar a contagiar jovens para a minha profissão, que ela sendo híbrida, eu ainda ando aqui a tentar entre as ordens dos engenheiros e dos arquitetos encontrarem um trabalho de equipa, que não trabalhem separadamente, mas que trabalhem em conjunto, e é esse o meu grande desafio, é que os profissionais, arquitetos, engenheiros, planeadores, não trabalhem por layers e quase por código de barras, mas trabalhem em equipa com uma visão holística, e passar essa mensagem para os jovens, que há sempre alguém que tem que tomar conta da turma, que é o chefe da turma, e também a cidade tem que ter alguém que tem que tomar conta da cidade, e esse é que é o político, e fazer passar a mensagem que essa pessoa é uma pessoa que nós temos que ter respeito, temos que ter muita educação, porque alguém que está a tirar tempo da vida dela privada para fazer o trabalho pelos outros. E isso é dar uma volta àquilo que nós ouvimos falar hoje, que é o político corrupto, o político é o desgraçado, é o que faz tudo mal, é que vai aproveitar-se. Eu estou farta dessa história. Tenho muito receio que tenhamos no futuro políticos menos bons. Acho que podemos ter essa tendência futura, o que me preocupa imenso. Porquê? Porque nós deveríamos ver os políticos como alguém que nos representa. Se nos representa, temos que votar, e se temos que votar, temos que avaliar. Só que se nós avaliarmos mal, eles continuam a fazer as coisas erradas, porque podemos avaliar mal. Uma última questão, em forma de desafio. Se pudesse desenhar o dia ideal numa cidade do futuro, um dia que qualquer pessoa, desde sair de casa até voltar, como é que seria esse dia? Era um dia que tivesse, eu não quero tirar os carros, que tivesse carros, mas que fosse essencialmente uma cidade à cota zero. Não é? Um dia de cota zero, não há passeios, o peão é o principal. É no fundo aquilo que está no código da estrada na rua partilhada, tem prioridade o mais vulnerável. É o dia do prioritário. A pessoa idosa tem prioridade, ou a pessoa de cadeira de rodas, ou o cego, ou a mãe com um bebê ao colo tem prioridade sobre os outros. Todos podem utilizar o mesmo espaço, mas
que seja um espaço de respeito e liberdade. E quando nós temos uma cidade ou um espaço ou um dia de liberdade, nós temos que cuidar, a palavra é cuidar, do que tem mais dificuldades. O dia de experiência de liberdade era um dia que andássemos de bicicleta, de trotinetes, que não andássemos com velocidades, que as pessoas não tivessem perigos de ser atropeladas, que pudessem estar deitadas num banco de jardim a apanhar sol, com a carteira ao lado, que ninguém roubasse. Um sítio de segurança, um lugar de alma mesmo, não é? Um lugar onde toda a gente que é diferente na sua cultura, na sua vontade política, até do ponto de vista religioso eventualmente, mas que fosse um lugar de encontro de todos em que todos se respeitassem. Esse era para mim o dia perfeito e também o dia, tempo e espaço, não é? Porque eu não vejo está-me a pedir um dia, é um espaço temporal, mas eu não consigo tirá-lo de espaço físico, não é? Não consigo desagregá-lo, desagrafá-lo. Paula, foi um gosto, muito obrigada e ficamos por aqui neste Plano A. Obrigada eu.